Bem, pessoal, aqui é seu monitor de radiologia novamente, Henrique Bedak, e na videoaula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a radiografia de tórax normal. Então, nesse ponto nós vamos falar sobre onde está o OLE, isso é, eu quero conseguir identificar diversas estruturas disponíveis para nós na radiografia de tórax. Vamos iniciar então identificando a traqueia. A traqueia é uma estrutura, como a gente sabe, condutora de ar para a gente poder chegar aos pulmões do oxigênio, e ela fica de modo centralizada e simétrica normalmente na radiografia. Ela é essa região que parece ser mais transparente, parece ser mais hipodensa e permite uma maior passagem de raio-x, né? Novamente a gente tem outro exame mostrando a traqueia. Percebemos que atrás dela temos os processos espinhosos das vértebras e, como eu já disse, ela fica sempre simétrica, ela fica central na disposição da radiografia. Uma alteração desse posicionamento pode indicar para a gente a presença de algum tipo de patologia. Então, essa imagem de perfil mostra bem que a traqueia fica mais anterior que o esôfago, que fica mais posterior, tá certo? Então, olha, por exemplo, uma traqueia desviada, uma traqueia que não está mais simétrica. Então, essa traqueia já ajuda a gente a perceber que há alguma patologia neste paciente. Por exemplo, nós temos aqui uma patologia que leva a um desvio ipsilateral à lesão. Vamos lá. Então, novamente aqui, a traqueia novamente está desviada, ela está para a direita, saindo da sua normalidade, o que vai representar para a gente a presença de algum distúrbio, como nesse caso, a presença de um pneumotórax no lado esquerdo que está empurrando contralateralmente a lesão, a traqueia e o mediastino como um todo. Então vimos a traqueia, vamos ver um pouquinho o coração. O coração tem diversas estruturas que ficam dentro desse mediastino, né, como a identificação do átrio direito, átrio esquerdo, os ventrículos, né, o botão aórtico. Então são várias estruturas que a gente deve prestar atenção. Pause o vídeo e tente observar essas estruturas. Uma coisa muito interessante e importante é sempre a gente lembrar como calcular o índice cardiotorácico, que a gente vai pegar a maior distância, o maior diâmetro do coração e comparar com o tamanho de um tórax até o outro, o A com B. Se o A for maior que metade do B, nós temos um aumento do índice cardiotorácico. Então nós temos aqui dois exemplos. E, ao que parece, na imagem da direita, em B, o coração tem um tamanho normal, sem aumento do índice cardiotorácico, e em A, temos sim um aumento do índice cardiotorácico. Entretanto, temos que prestar atenção na imagem como um todo, porque fazendo assim, perceberemos que a imagem em A trata-se de um AP e não de um PA. O cálculo do índice cardiotorácico só deve ser realizado em PA, que é a imagem em B. A imagem em A, por estar em AP, vai ter uma distorção das estruturas, principalmente do coração. O coração sempre é maior em AP, por isso não podemos fazer esse cálculo com AP, e sempre com PA, que está representado em B. Então, novamente, importante a gente então perceber como identificar se uma imagem é PA ou AP. Isso foi mostrado no primeiro vídeo dessa sequência de radiografia de tórax normal. Então vamos agora entender de mediastino, que vai ser alvo de um vídeo próprio, uma sequência de vídeos próprios que já estão disponíveis no canal. Então, importante a gente saber a divisão do que seria mediastino superior, mediastino inferior, a nível da vértebra T5, né? Fazer a divisão do anterior, do médio e identificar, por exemplo, uma alteração muito comum em crianças e bebê lactente,
que é o sinal da vela, que é um timo que tem essa representação numa radiografia de tórax, e isso ainda é um sinal de normalidade. Outro exemplo aqui, nós temos um falso aumento do coração, quando na verdade nós temos aqui um processo de dissecção de artéria aorta, fazendo esse alargamento mediastinal. Não temos um aumento do índice cardiotorácico, mas temos um paciente com dissecção aórtica. Nesta outra aqui, nós temos a presença de ar entre o coração e o pericárdio. Isso nós damos o nome de pneumopericárdio. Então, vimos o mediastino. Vamos ter mais informações sobre o mediastino nos vídeos já feitos. E agora nós vamos para o diafragma. O diafragma fica na região mais inferior da radiografia e nele nós temos 4 pontos importantes. Aqui à direita do paciente nós temos o seio costofrênico direito. Aqui nós temos o seio cardiofrênico direito. Aqui o cardiofrênico esquerdo e aqui o costofrênico esquerdo. São importantes pontos. Novamente nós temos outra imagem aqui para a gente ver um ponto importante do diafragma, que é a sua proximidade com o fígado. E quando nós identificamos a presença de ar entre essas duas estruturas, nós podemos chamar pneumoperitônio. Então agora nós vamos identificar a bulha gástrica. A bulha gástrica, ela é importante porque ela pode nos indicar que lado é qual, porque normalmente a bulha gástrica fica à esquerda do paciente. Entretanto, numa situação como de citos inversos totais, nós temos que a bulha gástrica vai para o lado direito. É importante, então, a gente prestar atenção no todo, em todos os indícios que levam a gente a crer se aquele é o lado direito ou o lado esquerdo do paciente. Então, nós vemos aqui na imagem da direita que a bulha gástrica continua à esquerda, o que é o normal, mas o coração está apontando para a direita, o que então indica uma destrocardia, um desvio para a direita do coração. Já na imagem à esquerda, nós continuamos tendo um coração desviado para a direita, mas também temos a presença da bulha gástrica à direita. Então, isso nos faz pensar a presença de citos inversos totais. Então, vamos ver agora um pouco sobre parênquima pulmonar. Então, importante é fixar essa imagem, observar bem onde fica cada um dos lobos pulmonares visto pela radiografia de tórax, né? Então, isso vai fazer uma grande diferença para a identificação da localização de consolidações, de outras alterações. Vamos ver aqui, é difícil, às vezes é complicado realmente, mas a presença da fissura que vai diferenciar o lobo superior do lobo inferior, ela é possível de ser visualizada. Então aqui nós temos a fissura horizontal esquerda. Desculpe, direito do paciente. A imagem representa o lado direito do paciente. Vamos agora para o hilo pulmonar. Então, no hilo pulmonar, nós temos essas duas estruturas que ficam relativamente simétricas, sendo que o lado direito fica um pouquinho mais inferior e o lado esquerdo fica um pouquinho mais superior entre elas duas, e delas partem os vasos, partem os brônquios. Então, o hilo direito é mais baixo que o esquerdo, mais fácil de ser visualizado, mas os dois têm a mesma densidade. Vamos agora ver as partes moles que nós podemos identificar. Por exemplo, as mamas, que estão marcadas em vermelho, as dobras axilares, a região cervical, o tecido subcutâneo, o fígado em roxo, o estômago em amarelo e a bulha gástrica também em amarelo. Se não fixou algum desses pontos, volte o vídeo e passe em cada uma dessas estruturas. É importante fixar a presença, a identificação de todas essas estruturas.
Então, nós vamos parar um minutinho e no próximo vídeo vamos continuar a identificar várias estruturas na radiografia de tórax. Obrigado.